Levante tuas mãos aos céus, vamos fazer uma oração bem simples. Pai eterno, Tu és o mesmo, hoje, como fostes ontem e como serás para sempre. Use o Teu servo. Estamos reunidos aqui nesta noite porque queremos ouvir Sua voz. Que não sejam palavras persuasivas de sabedoria humana, mas a demonstração de Espírito e poder. Que não seja, Pai eterno, a técnica, mas a Tua graça. Que não seja, Pai eterno, Ele, mas o Senhor nele, nesta noite. Fala conosco. Enquanto a Tua palavra é pregada, Satanás continua sendo mentiroso e o Senhor verdadeiro. Enquanto a palavra é pregada, os caídos se levantam, os fracos se fortaleçam. Enquanto a palavra é pregada, os que se afundam tenham salva-vida, os que se perdem encontram o mapa e a bússola. Enquanto a palavra é pregada, os doentes sejam curados, os coxos andem, os cegos vejam, os surdos ouçam, os mudos falem. Enquanto a palavra é pregada, os mortos ressuscitam. Enquanto a palavra é pregada, os demônios saiam. Enquanto a palavra é pregada, os anjos venham. Enquanto a palavra é pregada, a glória de Deus toma lugar e a vergonha desapareça, os pecadores se convertam. Enquanto a palavra é pregada, Pai, repousa o Teu Espírito sobre o Teu servo nesta noite, em o nome de Jesus Cristo oramos, amém. Aplausos ao Senhor Jesus, Ele é a palavra. Obrigado, pastor Sadraque. Pastor Sadraque, grande poeta. Quem costuma ter acesso aos escritos dele, às vezes ele faz umas trocas de palavra muito bonito. Poeta, profeta, pastor, homem de Deus. Obrigado, pastor Sadraque. Há bocado estávamos aí a conversar. Aplauda o servo de Deus aí. Amém. Há bocado estava a conversar. Ele estava a ouvir o Isaac a cantar, e ele já cantou aqui de novo, pastor Sadraque. E o pastor Sadraque disse, mas se ele gosta tanto de cantar, por que é que não grava um disco? E o Eduardo disse assim, essa é a onda que ele está com ele, agora canta muito. Amém. Isaac, mais uma vez Deus te abençoe. Deus te abençoe pelo ministério que tens desenvolvido. Alguns anos atrás, quando eu conheci o pastor Isaac, quando eu conheci o Isaac e o Eduardo, eles estavam sempre comigo, vinham sempre até comigo e me convidavam sempre, mas me convidavam tanto que eu depois já não conseguia fugir mais deles, não é, Isaac? Eles falavam, pastor, dessa vez mesmo faz favor. Eu dizia, tá bom. Depois aparecia um compromisso, eu chamava, eu falava, Isaac, dessa vez ainda não deu. Ele falou, pastor. Mas eu depois comecei a dar valor à insistência deles em me convidar. E não era me convidar para congresso do MEC. Na altura ainda não se fazia congressos do MEC. Era para, às vezes, aquelas coisinhas mesmo. E eu aprendi a dizer, tá bom, então vou. Mesmo quando era algo pequeno. E Deus tem honrado o desempenho, Deus tem honrado o compromisso, Deus tem honrado a entrega deles. Por isso hoje estamos aqui. Isso também é um sonho, não é, Isaac? Que está-se a realizar. Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus intitulada Sonhando a Maneira de Deus. Sonhando a maneira de Deus. E quando o congresso abriu, a irmã Valdirene pregou aqui. E ela pregou no texto de abertura, no texto base do congresso, mas ela citou um texto que o pastor Sadraque também voltou a mencionar. É aquela parte da Bíblia que diz: Deus é quem opera em nós tanto querer quanto efetuar. E isso, para mim, pavimentou aquilo que eu quero falar nessa noite, sonhando a maneira de Deus. Abra comigo mais uma vez o texto de ontem, Gênesis 37.
E todo mundo que é estudioso da Bíblia, quando a palavra sonho aparece e ele pensa no contexto espiritual, não tem como lembrar da palavra sonho e não pensar em José. Não tem como lembrar da palavra sonho e não lembrar da pessoa de José. Ontem o pastor Sadraque trouxe aqui uma mensagem poderosa. E eu quero complementar, eu quero juntar aquilo que o pastor Sadraque já falou aqui. E aquele que não esteve ontem, já perdeu. Sonhando a maneira de Deus. Gênesis 37. Eu vou ler apenas no princípio de 1 a 5 e depois vamos continuar lendo ao longo da pregação. Gênesis 37, versículo 1, passo a ler. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais. Palavra do Senhor. Irmãos, sonho. Todos nós aqui, eu não sei, já ouvi falar de pessoas que já não sonham, mas eu acredito que todos nós aqui, até aquele que já não sonha, um dia sonhou aquele tipo de sonho de deitar-se e ter visões da noite. Essa é a definição que a Bíblia dá à palavra sonho, visões da noite, de você ver no teu consciente e inconsciente e subconsciente às vezes, coisas que mexem contigo, mexem com o teu espírito, mexem com a tua alma e até mesmo com as tuas emoções. Quantos de nós já choraram nos sonhos? Levanta a mão. Estava a sonhar e começou a chorar. Quem já aconteceu com ele? Eu às vezes fico muito chateado com a minha esposa, porque às vezes eu estou a ter sonhos espirituais, sonho com Deus, sonho com Cristo, e eu começo a chorar. E ela pensa que eu, como estou a chorar, talvez estou em angústia ou alguma coisa assim, me acorda. Eu falo, estragaste o sonho. Eu estava a sonhar com a glória, mulher. Me acordaste por quê? E às vezes eu estou a ter algum sonho assim, tipo, não é pesadelo, eu não costumo ter esse pesadelo, mas aquele tipo de sonho assim, nem parece que você tá algo não muito bom, por assim dizer. E eu fico lá e ela me deixa. E depois eu próprio acordo sozinho. Eu falo, não me acordaste, porque ela fala, eu não sei se estás a sonhar com Deus ou não, vou te acordar e depois você vai me ralhar. Mas irmãos, não é desse sonho que nós estamos a falar aqui, não é do sonho de deitar-se e sonhar. Mas não tem como você refletir sobre o sonho figurado que nós estamos aqui a falar, sem falar do real sonho. José teve o sonho real e nós temos que considerar o sonho real quando vamos falar do sonho no sentido figurado, que é o sonho que está aqui em reflexão nesses dias, nesse congresso. É hora de sonhar e brilhar. Irmãos, e esse sonho que nós estamos a falar aqui ao longo do congresso, como podemos defini-lo? Eu chamaria ele de uma visão mental de possibilidades que estão no futuro.
Todos nós. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é retórica, não precisa me responder. Se você entrasse num helicóptero imaginário e voasse na linha do tempo 10 anos em frente, o que é que você vê? Vou te dar 15 segundos para você pensar na tua resposta. Entras no helicóptero, sentas e voas 10 anos em frente e você vai se ver. Você vai encontrar você mesmo 10 anos em frente e você vai sobrevoar sobre a tua vida 10 anos em frente. O que é que você vê? O que quer que seja que você vê, isso é o teu sonho, ou isso é um dos teus sonhos. Alguns de vocês nunca tinham pensado assim. Isso quer dizer que você ainda não tem sonho. E um dos objetivos do congresso é aqueles que têm sonhos, fortalecem os seus sonhos e lutem e se tornem proativos para com seus sonhos. Aqueles que uma vez tinham sonho, mas o sonho morreu, ou já não estão a sonhar, voltem a sonhar. E aqueles que nunca sonharam, a partir desse congresso adquiram um sonho. Por isso, a partir de hoje, você tem que sempre entrar no helicóptero imaginário da tua vida e se ver lá em frente. E você tem que desenhar o que você quer ver. Agora, eu tenho algo escrito que eu chamo a minha missão de vida. E eu tenho meus sonhos e meus alvos para 5 anos, ou seja, para 6 meses, para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos e até para 20 anos. Eu já busquei a Deus e pedi que Ele me desse sonhos para eu caminhar em direção. Agora, de onde vêm os sonhos? Todo sonho tem uma origem. Você terá, no mínimo, 4 origens dos teus sonhos, dos sonhos que você vai sonhar. Essa origem pode ser Deus. Essa origem pode ser você mesmo. Essa origem pode ser a sociedade. Essa origem pode ser também Satanás, infelizmente. Mas todos nós, todo sonho que nós tivermos, ela terá uma origem. Vai vir de algum lugar. Ainda que seja do fungo que você comeu à noite e não fez digestão. E como não fizeste digestão corretamente, então ficas perturbado à noite e sonhas. Mas todo sonho tem uma origem. Os sonhos, esse tipo de sonho que nós estamos aqui a compartilhar, da visão mental de possibilidades no futuro, também tem uma origem. Quando olhamos para a vida de José, os sonhos de José tiveram uma origem clara. Os sonhos de José vieram de Deus. Mas antes de José receber os sonhos de Deus, alguém sonhou algo para ele. Quem sonhou para José? Jacó. Jacó tinha um sonho para José. O pastor Sadraque ontem falou aqui que Deus deu um sonho a Abraão, Deus deu o mesmo sonho a Isaac, Deus deu o mesmo sonho a Jacó. E Jacó queria também passar o seu sonho a José. E a Bíblia é clara em dizer que Jacó amava mais a José do que todos os outros filhos. Jacó preferia José, Jacó tinha planos com José, Jacó tinha sonhos para José. Irmãos, uma das coisas que as pessoas muito se contentam, e José poderia muito bem se contentar. José podia falar assim: meu pai já tem sonhos para mim, eu não preciso sonhar mais nada, porque já tenho um sonho bem arquitetado à minha espera. Eu conheci pessoas, tenho amigos que são assim de uma certa condição financeira, e uma vez ouvi um filho de um amigo meu, que o pai dele tem dinheiro, e ele dizia assim: vou estudar mais para quê, se o meu pai já tem dinheiro?
Vou estudar mais para quê se o meu pai já tem dinheiro? Então esse filho está a querer viver na sombra do sonho do seu pai. E muitos de nós estão assim aqui. As condições, o status quo. Sabe o que é status quo? Significa o estado atual. E muitas pessoas não estão a sonhar porque se contentaram com o status quo. José podia ter se contentado com o status quo. Eu já vou herdar ovelhas, vou herdar bois, vou herdar cavalos, vou herdar camelos, vou herdar burros, vou ficar mais a me sacrificar, buscar de Deus algo para mim. José podia se contentar com o status quo e até podia pensar assim: eu tenho tantos irmãos e eu sou o penúltimo, e como penúltimo eu sou querido, os meus irmãos vão me laifar. Um dia meus irmãos já são grandes, trabalham, têm dinheiro, vão me laifar. Judá, que já tem dinheiro, a ponto de ir lá, né, na terra de Canaã, onde ele encontrou Tamar, tem dinheiro, mas podia pensar assim: meus irmãos já têm, eu não preciso sonhar. E muitos de nós talvez tenham irmão que trabalha, está bem posicionado socialmente e talvez está a viver à sombra do sonho do seu irmão. Está pensando: não, hoje eu não preciso sonhar porque o meu futuro está garantido. Mas José, ainda assim, foi alvo de Deus para que Deus lhe desse um sonho. Porque embora já havia um sonho de plantão à espera dele, que era o sonho de Jacó, sabe o que Deus fez com o sonho de Jacó para José? Ontem, enquanto eu estava a refletir, eu comecei a orar e aumentar mais alguma coisa na preparação da minha mensagem, e de repente eu pedi que Deus falasse comigo. Quando Deus começou a falar comigo, eu não sei se acontece com muitos aqui, às vezes Deus começa a falar contigo, você começa a ficar muito empolgado, e você não quer ficar empolgado naquele momento, então você levanta e quer ir embora. E quando eu me levantei para ir embora, cheguei na porta dele e falei assim: ai, é assim, é aí, é? Então eu começo a falar e você quer ir embora. Aí eu sentei e continuei a ouvir o que Deus queria me falar. E uma das coisas que Deus trouxe à minha memória é sobre um filme que eu assisti alguns anos atrás. Irmãos, quando eu assisti aquele filme, assisti a primeira vez, não gostei. Assisti a segunda, comecei a gostar e comecei a entender. Assisti a terceira vez, entendi. E hoje assisti a quarta vez com os irmãos aqui às visitas. Esse filme chama-se Inception. Alguns de vocês já assistiram? Quem já assistiu esse filme? Inception. É um filme com Leonardo DiCaprio, muito interessante e muito complexo. Eu sou cineasta e me levou 3 vezes para entender o filme. O filme consiste no seguinte: há um senhor que a profissão dele, que ele desenvolveu um negócio, que ele era pago para entrar no sonho das pessoas e roubar ideias no sonho das pessoas. Então aparece alguém que ele foi tentar entrar no sonho dessa pessoa e roubar as ideias do sonho dessa pessoa. Só que essa pessoa depois descobriu e lhe chantageou. Isso assim: eu tenho um trabalho para ti. Você vai entrar no sonho de alguém e desviar o curso do sonho dessa pessoa. Ele era um grande empresário e tinha uma grande firma de aviação, e tinha um jovem que o pai dele estava à beira da morte, estava para herdar um grande império, um ricaço que estava para herdar um grande império do seu pai, e esse pai era concorrente desse senhor que foi contratar o que desvia e rouba sonhos, e o pai desse senhor ia deixar a firma com o filho, e o concorrente queria que esse senhor que rouba ideias nos sonhos entrasse no sonho daquele filho e desviasse o curso do sonho, para que em vez dele tocar os negócios do pai, deixasse o sonho do pai e fosse fazer o seu próprio sonho. E o filme é assim: eles dormem no mesmo lugar e eles sonham um sonho em conjunto, e no sonho eles interagem junto, e no sonho
esse senhor conseguiu desviar o curso do sonho daquele jovem filho herdeiro. Muito interessante esse filme. Irmãos, sabe o que é que Deus faz e fez com Jacó, com José? Deus fez Inception. Deus entrou no sonho de Jacó, na mente de José, e Deus desviou José do sonho de Jacó para o sonho de Deus. Muitos de nós já temos alguns sonhos, só que muitos dos nossos sonhos não têm as características que o sonho precisa ter, que Deus quer que o nosso sonho devia ter. Como é que Deus quer que o nosso sonho seja? Deus quer que os nossos sonhos sejam, que tenham a ver com o ser. Por isso é que todas as pessoas aqui, os estudantes, esse congresso é altamente pertinente para ti. Porque como é que você sabe que o teu sonho é de Deus? Quando o teu sonho não é egocêntrico. Egocêntrico significa quando o teu sonho só tem a ver contigo, só beneficia a ti. Irmãos, não sonhe ter, sonhe ser. Se você sonhar ter, você está a ser egocêntrico. O teu sonho está virado só para ti, para se laifar sozinho. Muitas pessoas não estão a sonhar sonhos de Deus, estão a sonhar seus próprios sonhos, e os seus sonhos não estão a se tornar realidade, porque os seus sonhos são egocêntricos, tem a ver só consigo. Meu sonho para mim, para me beneficiar a mim, para me laifar a mim, para eu ficar rico e etc. Eu ter isso, eu ter aquilo, eu ter carros, eu ter não sei o que. Esse é sonho egocêntrico. E se o teu sonho é egocêntrico, tem 1000% de chances de não se cumprir. Deus será uma das pessoas que vai ser o teu opositor quando o teu sonho é egocêntrico. Quando é que o teu sonho é egocêntrico? Deixa-me fazer um pequeno desvio aqui da minha mensagem e falar sobre uma realidade. Eu, quando costumo ensinar sobre finanças, tem algo que eu sempre falo sobre as pessoas, que está no livro de 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 8, que dá o propósito pelo qual Deus nos dá dinheiro. Muita gente pensa que Deus lhe dá dinheiro para ele se laifar, para se esticar, comprar grandes carros e ficar na janela do carro assim, metade dentro, metade fora, para todo mundo lhe ver, né? Assim, no volante, né? Metade dentro, metade fora, para todo mundo ver quem. Não é para você se esticar, meu irmão. Deus te dá dinheiro, de acordo com 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz assim, deixa-me ler para o irmão aqui. Diz assim: digo isso segundo os homens. Não, perdão, é 2 de Coríntios 9. Eu estou em 1 de Coríntios. 2 de Coríntios 9. É isso mesmo? 2 de Coríntios 9, versículo 8. Diz assim: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, quando alguém diz a fim de que, significa que o alvo é, o fim é o quê? O fim é o quê? É o alvo. O fim é o cumprimento. O fim é o propósito. A fim de que. Aí, para você atingir o propósito, você vai ter que passar por 3 coisas. Vamos dizer que essa é uma coisa, essa é outra coisa, e deixa-me tirar aqui, e esta é a terceira coisa. São 3 coisas que Deus diz. Onde é que está o alvo? O alvo está aqui, mas você, para atingir o alvo, Deus te dá dinheiro para você atingir aquele alvo, a fim de que faças isso. Mas ele começa dizendo assim: a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em boa obra. O alvo é a guitarra. O alvo é fazer boas obras.
Irmão, se você quer dinheiro para se laifar sozinho, Deus não vai te dar. Se você quer dinheiro para fazer boa obra, Deus vai te dar. O alvo é fazer boa obra. Leia bem, abra comigo, abra lá a tua Bíblia. Diz assim: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em boa obra. O percurso para você abundar em boa obra é ter sempre, em tudo, toda suficiência. O que é isso? É ter sempre sustento suficiente. Abundeis em boa obra. Você não pode abundar em boa obra se você não tem sempre, não tem em tudo e não tem o suficiente. Você não vai conseguir fazer boa obra. Você só faz boa obra se você tem sempre, em tudo, suficiente. Então você consegue abundar em toda boa obra. Se você está a sonhar e o teu sonho não é para boa obra, não é para laifar ninguém, é para você próprio, Deus não vai cumprir o teu sonho, porque o teu sonho é egocêntrico. José tinha um sonho egocêntrico, que era o sonho de Jacó, e Deus veio e fez inception no sonho de José e fez com que José sonhasse o sonho de Deus, que abunda em boa obra. José disse mais tarde aos irmãos dele: vocês me venderam, mas Deus queria preservar a humanidade. Por isso que Ele me deu o sonho de ser o homem, o líder que eu me tornei. Você só vai se tornar aquela pessoa dos teus sonhos se a pessoa dos teus sonhos abunda em boa obra. Se o teu sonho beneficia a vida do outro, se o teu sonho salva vidas, como salvou Judá, como salvou Benjamim, como salvou Efraim, Manassés, etc. Irmão, se o teu sonho beneficia outros, como o sonho de José beneficiou toda a terra naquele tempo, então Deus vai cumprir o teu sonho. Por isso é que o teu sonho precisa vir de Deus. Como é que você vai ter garantias que o teu sonho está vindo de Deus? Quando beneficia outros. Como é que você vai ter garantia que o teu sonho está vindo de Deus? Quando o teu sonho é ser e não ter. Segundo sonho, a confirmação que é o mesmo sonho, conforme o pastor Sadak falou aqui ontem. O próprio pai dele falou: estás tu a dizer que tu serás líder sobre nós? E esse era o sonho dele. O sonho dele era ser e não ter. Ele podia ter sonhado ter cavalos, ter camelos, ter não sei o quê, mas o sonho dele, o sonho que Deus lhe deu, é ser líder para fazer boa obra. Irmãos, sonhe ser médico, mas não para ter muito dinheiro. Sonhe ser médico para salvar vida. Sonhe ser cientista, não para ter muito dinheiro, mas para descobrir a cura de SIDA. Sonhe ser cientista, não para... Irmãos, sonhe algo que vai beneficiar pessoas. Só assim o teu sonho está garantido o cumprimento. Vamos voltar a falar do sonho de José. O sonho de José não era egocêntrico. O inimigo do teu sonho aconteceu com José. O pior inimigo do teu sonho é, conforme eu disse, é o status quo. Quando você se conforma com a normalidade. Diz assim: o teu sonho escolhe as companhias. O teu sonho escolhe os teus amigos. Os teus sonhos escolhem os filmes que você vê. O teu sonho escolhe os livros que você lê. O teu sonho escolhe os teus amigos. Irmãos, se você não escolher as tuas companhias, Deus vai te escolher lá. E não vais gostar, te garanto já. Porque nós não entendemos Deus. E Deus escolheu as companhias de José.
Pastor Sadraque falou aqui ontem que José ganhou o nome dos seus irmãos. Qual é o nome que ele ganhou? Sonhador Mor. No princípio dessa semana, quando eu comecei a preparar essa mensagem na terça-feira, eu fui ao dicionário para ver o que a palavra mor significa no dicionário. Eu tinha a ideia, sabia até o que significa, mas eu fui ao dicionário e a palavra mor vem de maior e significa superior, significa o chefe dos outros. Quando alguém diz capitão mor, significa o capitão superior. Quando alguém diz o padeiro mor, significa o padeiro superior, o chefe dos padeiros. Irmãos, Deus escolheu bem as companhias de José. Deus escolheu cada pessoa a dedo, a dedo. A faculdade de José foi com pelo menos 4 mores. Diz assim, 4 mores. Quem são esses mores que José teve com ele? O primeiro, a gente podia até chamá-lo de guarda-costa mor, mas a Bíblia chama de capitão mor. Era o chefe dos capitães, era o próprio que comprou José quando os ismaelitas lhe venderam. A Bíblia diz que era um eunuco e era oficial de Faraó, chefe da guarda. Ele era o guarda-costa mor, ele era o boss dos guarda-costa, ele era o líder dos guarda-costas de Faraó, ele era o capitão mor de Faraó. A primeira pessoa na faculdade de José, primeira disciplina, capitão mor. Segunda disciplina, carcereiro mor. Olha lá, se você quer saber, capitão mor está em Gênesis 39:1. Leia lá na tua Bíblia. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas e o tinham levado lá. Capitão da guarda, primeira pessoa. O sonho de José era se tornar quê? Um líder. E você não pode. Irmãos, eu às vezes fico admirado, converso com pessoas que querem ser uma coisa, mas não conhecem ninguém que trabalha naquela área. Ele quer ser engenheiro, não tem um amigo engenheiro, não conhece ninguém que é engenheiro. Irmãos, eu andei muito tempo com um senhor, que ele me ensinou esse princípio e muito bem. Quando mudava de profissão, esse senhor mudava muito de profissão, e sempre que ele mudava de profissão, ele escolhia a dedo as pessoas com quem ele andava, e só andava com pessoas que têm a ver com aquela profissão. Quando tivéssemos a viajar, às vezes viajávamos juntos da África do Sul para cá, parávamos no meio do caminho, ele descia do carro, viu no carro de alguém o papel, o logotipo de alguém que trabalha naquela área que ele agora entrou. Ele parava e era capaz de conversar de 1 a 2 horas com aquela pessoa para beber dele, para sugar, para aprender com ele. E as revistas que ele tinha na sua mesa de café eram revistas que tinham a ver com aquele assunto. Os filmes que ele assistia tinham a ver com aquele assunto. Alguns anos atrás eu vi algo num dos canais televisivos lá na África do Sul, muito curioso. É uma senhora que o que ela fazia é ajudar mulheres a sonhar, donas de casa, mulheres que estavam frustradas porque pararam de sonhar, já não têm sonhos, e ela sentava com essas mulheres na sala dela, pegava num papel e começava a fazer perguntas nessa mulher, e consoante as respostas dela, ela ia anotando. Depois que a pessoa acabava de falar, ela ajudava essa pessoa a entender o que ela sonha, e falava: olha, o teu sonho é esse. A pessoa se tocava e falava: né, é mesmo isso, nunca pensei até aí. E ela falava: tá bom, agora que já temos o teu sonho, vamos fazer o seguinte. Ela pegava o caixote de lixo, metia aqui assim, e andava pela casa da pessoa com o caixote de lixo, e perguntava: esse quadro tem alguma coisa a ver com o teu sonho? Se a pessoa dissesse não, ela pegava no quadro, metia no caixote de lixo. Andava, chegava na mesa de café, na mesinha de centro, essa revista menciona alguma coisa do teu sonho? A pessoa falava, ela falava não, pegava na revista, metia no caixote de lixo. Andava e pegava mais uma coisa: isso aqui te inspira a atingir o teu sonho? Não, ela pegava, metia no caixote de lixo, falava: vamos substituir tudo isso. Iam comprar quadro.
ia junto com ela, comprava um quadro que tem a ver com o sonho dela, metia na parede. Comprava uma revista que tem a ver com coisa dela, metia na mesinha de centro. Irmãos, o teu sonho, você tem que se cercar de coisas que têm a ver com o teu sonho. José, Deus se encarregou de cercar José de pessoas que iam lhe tornar um líder. O sonho era ser líder. E Deus lhe levou nos mores, os chefes, os líderes de cada área. O segundo mor da faculdade de José, o carcereiro mor. Isso está em 39, Gênesis 39, 21. Diz assim: o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, chefe da cadeia. Escuta aqui. Não era qualquer cadeia. Não era a cadeia onde o que roubou pão na praça estava. Não era a cadeia onde o bandido que violou estava. Não, era a cadeia dos servos de Faraó. Até a cadeia onde ele foi escolhida a dedo. Essa não, essa dá, porque aí tem muitos mores. Cadeia dos mores. Irmãos, Deus vai se encarregar de te pôr em contato com os mores. Gostes tu ou gostes não, Deus vai te pôr em contato com os mores. Você tem que se cercar dos mores. Como é que você vai aprender os princípios? Irmão José, muita gente, foram anos na cadeia. E muita gente pensa que na cadeia eles ficavam à toa. Irmãos, aqueles homens contavam a vida do palácio para José. José, quando chegou na corte do faraó, até sabia, aquela janela aí fica desse lado, já sabia tudo, já estudou, o mor já lhe ensinou. Aí eles conversavam, aqueles homens falavam: olha, faraó é assim, faraó é assim. O copeiro fica o dia inteiro na presença do rei. Ouve os segredos, ouve sobre guerras, sobre paz, sobre concertos, sobre acertos, sobre propostas, sobre impostos, sobre não sei o que. O copeiro fica lá, à espera que o rei estenda a mão e ele entrega o vinho. Se alguém chega e entrega uma prenda para o rei, ele é que tem que primeiro provar. Deixa ainda provar se está envenenado, quem morreu o copeiro. O copeiro fica lá ao lado do rei, a ouvir todas as conversas. E o copeiro conversava: vou te contar, José, houve um dia que veio lá uma rainha de lá do não sei de onde, e falou assim no faraó, e José dá a tomar nota. Então o faraó conversa isso, na faculdade. Deus vai te pôr em contato com os mores. Deus vai te levar, às vezes você não vai gostar, Deus vai te tirar daqui. Sabe, nesse filme Inception, aconteceu algo muito interessante. Agora muita gente vai querer assistir o Inception, né? Mas no Inception, quando ele foi organizar a sua equipe para ir roubar, para ir desviar o curso do sonho da pessoa, e a primeira pessoa que ele foi contratar na equipe dele era um gatuno. E o gatuno deu um conselho nesse homem, falou assim: você tem que estudar os relacionamentos dele. Não tem como você alterar o sonho de alguém sem interferir nos relacionamentos dele. Eu não sei se eles leram José e por isso se inspiraram, mas Deus fez isso. José era amado do seu pai, era o filho preferido, era um mimado, mimo para cá, mimo para lá. Irmãos, José começou a herdar antes mesmo de chegar o tempo. Jacó já se certificou que ele era o herdeiro, lhe dando uma túnica de muitas cores. Jacó já estava a dizer: eu tenho um sonho para ti, começa assim, toma essa túnica de muitas cores. E o pastor Sadraque falou, depois os irmãos acrescentaram mais uma cor de sangue. Não é? José era o preferido do seu pai e era amado do seu pai. Mimo para cá, mimo para lá. Sabe o que Deus falou? Isso não vai funcionar para ele cumprir os sonhos. Eu tenho que interromper essa relação.
Irmãos, algumas pessoas Deus vai tirar da tua vida. E eu costumo dizer, pessoas são como andaime, não são permanentes, nem todo mundo é para ficar permanentemente na tua vida. Imagina uma obra, depois que terminou, inauguraram, os andaimes ainda estão lá, a grua está lá, tudo está lá. Tem gente assim, o tempo de tirar os andaimes, tirar a grua já chegou, mas só quer mesmo a grua aqui do lado dele, o andaime aqui do lado dele, e não deixa ninguém ir. Algumas pessoas devem falar assim, let go, tchau, tchau. Algumas pessoas, o tempo deles na tua vida acabou. Muitos de nós arrastamos um montão de pessoas que são como andaime. A obra já está pronta, mas nós não queremos deixar essas pessoas ir. E ficamos com ele. E muitas vezes Deus vai remover pessoas da tua vida para ajudar no cumprimento do teu sonho. E Deus interrompeu aquele amor, mais do que para com os irmãos. E Deus tirou José da casa do seu pai, onde ele era amado, onde ele era o queridinho, o filhinho de papai, o patricinho, como diz o brasileiro, e Deus lhe levou lá como escravo. Como escravo. Interrompeu o laço amoroso. Naquele filme Inception, o homem que ele estava, quando estava reunindo a equipe, falou assim: temos que descobrir como é que ele é de relacionamento com o pai dele. São amigos, não são amigos? E se não são amigos, quem é a pessoa de confiança dele? E no sonho, no filme, era um tio dele que era o sócio do pai. Era padrinho do menino, do jovem também. E era a pessoa que o jovem mais tinha estima. E através deles, eles entraram por meio deles para desviar o curso do seu sonho. Mas Deus também faz isso. Quando você está muito apegado com alguém que não está a ajudar no cumprimento dos teus sonhos, Deus vai remover. E Deus vai te pôr em contato com os mores. O teu sonho há de te levar ao epicentro da atividade pertinente ao teu sonho. O que é isso? O teu sonho vai te levar ao lugar, ao maior dos lugares onde aquilo que tem a ver com teu sonho se faz. Egito era os Estados Unidos daquele tempo. Era a potência mundial. Era o país que governava o mundo. Era o epicentro da liderança. Faraó era o modelo que muitos reis se espelhavam nele. E até mais tarde o profeta Isaías, Deus falou com o profeta Isaías para profetizar em Israel, falar: vocês ficam mesmo aí a se apoiar em Faraó. Faraó é uma cana quebrada que vai vos picar na mão. Quem é Faraó também que vocês estão a assustar com Faraó? Deus a falar isso para o profeta falar no povo. Porque todo mundo, olha, no Egito é assim. Sabe quando as pessoas chegam num lugar, olha, no país tal é assim. Alguém postou no Facebook, alguém que foi só para 15 dias na Inglaterra, e quando vem já toda hora, lá na Inglaterra é assim, não sei o que, né? Mas as pessoas quando iam ao Egito, chegavam no país dele e falavam, olha, no Egito é assim, aquilo é life, é vida. E sabe o que Deus fez com José? Levou ele no epicentro da liderança, no lugar que era tido como modelo de liderança, para ele fazer faculdade de liderança com os mores. E o teu sonho tem que te levar aos lugares. Você quer ser pastor? Você tem que estar ao lado dos homens de Deus. Você quer ser engenheiro? Comece a ir nas obras, comece a ir nos lugares, comece a ir lá no epicentro daquilo. Se cerca, arranja amigo, conversa aí com o Tuga, dá um matapalo, aprende com ele, etc. A engenharia de construção civil, conversa com os mores. O teu sonho tem contrariedades. E essas contrariedades muitas vezes vêm de Deus. O pastor Sadraque falou aqui que o teu sonho tem oposição. E o teu sonho tem contrariedades. Irmãos, sonho não é algo lógico. Nesse filme até mostra essa realidade do sonho. O sonho não é uma lógica. No sonho tudo é uma possibilidade. No sonho essa coluna pode virar bolo. Amém ou não?
Sonho não é lógico. Por isso é que sonho tem contrariedade. E isso, figuradamente, os sonhos dos nossos planos também não são necessariamente uma lógica. Se eu tiver a contar assim, 1, 2, 3, o que é que vai a seguir? É lógico. Sonho não é assim. Sabe o que viria a seguir? 5.000. No sonho, é verdade. No sonho, se você sair daqui, passas a palanca, passa um pata, passa a Serra da Leba, o Caraculo, depois de aproximadamente 30 minutos, você estará onde? No sonho você estará no Ambo. Isso é sonho. Sonho é assim. E Deus é que faz as coisas assim. Irmãos, quando você menos espera, como o pastor Sadraque falou aqui, que o teu sonho está andando na linha, no sentido contrário, você atingiu o objetivo. E eu que pensava que afinal aqui não tem nada a ver com o meu sonho. Sonho é assim, irmãos. E o teu sonho, Deus vai te levar para lugares que você vai ficar frustrado. E você vai pensar que Deus se esqueceu de ti. Deus te abandonou. Teu sonho morreu. Não, tem tudo a ver. Sonho tem contrariedades. No sonho nada é lógico. E o teu sonho não precisa ser lógico. É uma realidade do sonho. Quem é aqui que sonhou algo e o sonho teve um princípio? Sonho nunca tem princípio. Você, acorda no meio de alguma coisa. No sonho não é assim. Se você, vamos dizer que você está sonhando com o Mac. De repente você acorda no meio, as pessoas estão aqui, estão a ser oradas. Você pensa, mas peraí, falta o princípio, as pessoas a chegarem, o culto a começar. Então, sonho não tem. Aconteceu. Uau! Deus é assim, irmãos. Não precisa. Às vezes você está à espera de um princípio. Tem gente que quer ter sonho com lógica. Assim, vou sair da minha casa, vou fazer assim, depois vou fazer assim. E quando você começa a dar esse espaço, é aquilo que eu te disse. Você vai para o Namibe, você vai para o Caraculo, vai para não sei o que, e Deus te tira, te põe no Ambo. Você fala, estou no Ambo. Sonho morreu. Não morreu, tem tudo a ver. O sonho, eu quero terminar com isso. O sonho é uma promessa. O sonho é uma promessa de Deus. Deus deu muitos sonhos a Daniel, a Davi, a não sei quem, muitas pessoas, Moisés, muitos tiveram sonhos. E o sonho é uma promessa de algo que está por vir. Agora, ouça com muito cuidado. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, tem um intervalo chamado tempo. Tempo. Fale comigo, tempo. Se não tiver tempo, então não é promessa. Deus já está a fazer. Sonho é uma promessa. Deus diz assim, Deus disse para José, vou te tornar um líder. É uma promessa. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, passaram-se 13 anos. Tempo. Hoje vivemos na pressa, no já. Geração micro-ondas, tudo tem que ser já, tudo queremos instantaneamente, café instantâneo, leite instantâneo. Agora nós recebemos algumas ofertas que vieram da África do Sul e veio aquilo que a minha esposa gosta muito, chama-se em inglês 2 minutes noodle. Sabe o que é isso? É aquele espaguete de 2 minutos. Detesto, a minha esposa e as minhas filhas amam, eu não gosto nem como. 2 minutos. Sabe, o puro espaguete, se você for na casa de um italiano, ele vai fazer o espaguete a partir da farinha. Massa, farinha, corteja, põe no forno, torra o espaguete. Quando o espaguete está pronto, cozinha o espaguete. E nós hoje temos espaguete de 2 minutos. Aquece água, despeja em cima, aquilo fermenta. Tchué! E você come.
Muitos de nós queremos que o nosso sonho seja como um noodle, 2 minutos, 2 minutes noodle. Tufa, aconteceu. Começou a sonhar hoje, acontece amanhã. Irmão, isso não é sonho. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um intervalo chamado tempo. Cadê o meu tempo? O tempo. Tempo sumiu. Cumprimento. Irmãos, pergunta, por que do tempo? Responda assim comigo: a espera produz maturidade. Fale. Quando eu era adolescente, eu e o meu melhor amigo da adolescência sentávamos no muro e ficávamos a controlar os carros que passavam. E o meu amigo dizia assim: eu mesmo com uma máquina dessa, é SIDA. Ele era honesto. Sabe por quê? Muita gente, eu conheço até cristãos, eram fiéis até Deus dar carro. Eram bons crentes até começaram a ter dinheiro. Se tornaram muito grandes, donos de si mesmos, armados em não sei o quê, se desviaram dos caminhos de Deus. Tem gente que Deus tem que lhe deixar passar pela espera, porque a espera produz maturidade. Eu desenvolvi uma estratégia. Quando eu começo a pedir algo a Deus, e Deus diz vai me dar, eu começo a esperar. No momento que eu achar que já começou a demorar, sabe o que eu faço? Eu vou em direção à maturidade no que concerne aquele assunto. Aconteceu comigo. Quando nós não tínhamos filhos, nós decidimos casar, eu e a minha esposa, e esperar e curtir o casamento por 2 anos e depois começar a ter filhos. E casamos, fomos para a lua de mel, voltamos, e eu fiquei 1 mês de lua de mel. Me cuiou, irmãos. Angolano tem na mania que não tira a lua de mel. Começa a tirar a lua de mel. Fomos à lua de mel, voltamos, e 2 anos passaram e eu esfreguei as mãos. Agora vou ter filho. Passou o 1º mês, 2º, 3º, 4º. Quando eu vi, entrou lá para o 4º mês e o filho nada. Sabe o que eu fiz? Eu falei: Deus quer me fazer esperar, mas eu sou vivo. Vou amadurecer para minha espera ser coxita. Comecei a ler tudo que tem a ver com bebês, tudo que tem a ver com criação de filhos. Fui em direção à maturidade. Não esperei 6 meses, a Lida engravidou a primeira gravidez. Eu tinha meu sonho, queria ser pai. Meu sonho era ser pai. Às vezes o teu ter tem a ver com ser. Ter filho para ser pai, ou ser pai para ter filho. Eu queria ser pai, era meu sonho. Esperei 1 mês, esperei 2, esperei 3, esperei 4. Eu falei: espera aí, vou amadurecer para não esperar muito, porque a espera produz maturidade. Muita gente quer que o sonho dela aconteça hoje, e Deus te diz assim: malembe, cresce e aparece. Muitos de vocês têm sonho, estão a fazer faculdade, outros até estão no médio, outros nem por isso. Quer ser alguma coisa. O que é que você quer ser quando crescer? Né? Essa é a pergunta. E crescer não é só crescer fisicamente, crescer intelectualmente, crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, crescer em todas as áreas, nas 4 áreas onde Jesus cresceu. O que é que você quer ser quando você crescer? Esse é teu sonho. Talvez é a promessa de Deus. Amadureça, que a tua espera vai ser coxita, e o teu sonho vai se cumprir. Sonhando a maneira de Deus.
Se você sonhar a maneira de Deus, essas coisas vão acontecer contigo. Sonhar a maneira de Deus, o teu sonho não pode ser egoísta. Sonho para se laifar, para eu ser o maior, para me verem, para se dar, para se sentir, vão me sentir. Meu sonho, vou ter isso, vou ter aquilo para me sentirem. Esse sonho não vai se cumprir. Se o teu sonho não laifa vidas, se o teu sonho não é para boa obra, chances há de que o teu sonho não vai se cumprir. Chances há que você não está a sonhar a maneira de Deus. Se o teu sonho, se você se contenta no status quo, no estado atual, talvez teu pai já tem dinheiro, talvez está embora bom, teu sonho não vai se cumprir. Ou seja, você não vai ter sonhos de Deus. Se Deus fizer uma inception no teu sonho, desviar o curso do teu sonho, então você começa a sonhar a maneira de Deus. E quando você começa a sonhar a maneira de Deus, não precisa ser lógico. E Deus vai te levar nos mores. No carcereiro more. Eu até esqueci de falar dos últimos 2 mores. O padeiro more e o copeiro more. Os últimos 4 anos de faculdade, 4 mores. José fez. Deus vai te levar nos mores. E o teu sonho pode ter contradição. Deus vai tirar os andaimes. Estavam aí para ajudar na obra. Mas chega um momento, tchau andaime, já estou construído. Isso é sonhar a maneira de Deus. Você recebe nessa noite? Que Deus possa te abençoar e nós possamos sonhar a maneira de Deus.